Gente, mais um episódio da VGVcast, na verdade, nosso segundo episódio, tá? Hoje, tô sempre aqui do nosso lado, meu amigo Serra Neto, o cara da Checklist, um dos melhores agentes imobiliários de financiamento, tá? E a gente tem nossa logo, VGVcast Estúdio Imobiliário. Para você que tá nos seguindo e tá começando agora a entender, a gente já tá nas plataformas do YouTube, Spotify, aqui a gente traz muito do nosso mercado imobiliário daqui de São Luís, as tendências, o que passa, e a gente tem o intuito sempre de trazer convidados daqui, aqueles que operam mesmo no mercado imobiliário. Serra, alguma consideração, meu filho? Não, a consideração que eu tenho, obviamente, que esse nosso segundo convidado que se deu disponibilidade aqui é bastante, graças a Deus ele deu sim, né? Sim, abraçou também o projeto aqui, o nosso projeto, ele vai falar um pouco mais com relação a como é que ele consegue fazer as parcerias imobiliárias que acontecem hoje no nosso dia a dia do mercado e vai contar um pouquinho mais do dia a dia, para você, corretor, que não consegue fazer parceria, ou que tem dificuldade de fazer parceria, ele vai fazer um resumo aqui mais ou menos do dia a dia e a gente vai tentar tirar bom proveito desse nosso bate-papo. Vamos lá, Lincoln. Prazer, pessoal. Me chamo Lincoln, sou corretor de imóveis. Minha trajetória começou lá atrás, quando eu decidi cursar economia, fiz vestibular para ser para economia, só que sempre fui apaixonado pelo mercado imobiliário. Até então minha mãe fazia pequenas transações imobiliárias. Ah, tua mãe era corretora? Eu não sabia. Não era corretora. Mas ela já flertava com o ramo? Ela gostava de comprar e vender chave. Mas aí ela tá falando do ponto de vista de rentabilidade. Isso é um ótimo negócio. Perfeito. Então, eu cresci indo para cartório. Pô, legal. Legal, é. Então, assim, eu acompanhei e naquele momento alguma coisa já me dizia que imobiliário era bom. Mas o imobiliário ele era descaracterizado, ele era um mercado pirata, era um mercado informal, os corretores na maioria das vezes não tinham perfis, não tinham formação, utilizavam como um bico. E quando eu pedi para minha mãe para fazer ciências imobiliárias, ela de forma alguma, ela rechaçou, rejeitou tudo, meu pai também não me apoiou. Normalmente começa sempre assim, ninguém acha que é bico, viu? E ainda em 2004... Agora que a gente mudou, né? Porque gourmetizou mais. Agora todo mundo quer ser corretor de imóvel. E ainda em 2004, quando eu comecei na empresa Júnior de Economia, lá na Universidade Federal, alguns colegas meus que faziam ciências imobiliárias, eles pediam explicações do tema da economia e eu me dispunha a ajudá-los de alguma forma. E eles não posicionava a gente com dinheiro, mas convidava a gente para jantar, para lanchar, comprava um livro. E alguma coisa me dizia que o imobiliário era um mercado muito amplo, muito rico. E só depois de 5 anos foi que eu ingressei de fato no mercado imobiliário. Entendi. Vou completar 15 anos de profissão no que vem. Nossa, então tu acompanhou a vinda da Cirela, né? Aqui tu já acompanhou. A Cirela veio. Eu vi o surgimento. Eu vi o surgimento, na verdade, da Residencial Pinheiros, Rua da Arizal. Dimensão, que aquilo era o Cantinho do Céu, que a Dimensão começou a comprar os terrenos ali e aí fez as grandes marcas, as grandes empresas chegando, né? Como a Biara, a Cirela, Gafisa. Sá Cavalcante? Não, sim, porque ele tem 15 anos. A Sá Cavalcante, na verdade, era uma empresa que minha mãe comprava as chaves dos empreendimentos dela, que era a Cima. Que era a construtora imobiliária. Desde a década de 80 e 90. Do Maranhão, construtora imobiliária do Maranhão. Eu olhava lá nas matrículas que tinha lá Cima, que é a mesma Sá Cavalcante. Sim. Pronto, gente, é um tema interessante isso aí. A gente está falando sobre parceria imobiliária, tá? Então, Lincoln, tem VGV na mesa, meu filho? Muito VGV. Só para vocês terem ideia, Lincoln é um cara de muita fonte de pesquisa e a gente sempre conversa muito, eu pelo menos a oportunidade que eu tenho de falar com ele sempre me fala sobre PIB do Nordeste, quanto que o Maranhão entra com esse PIB pro Brasil, e ele estava falando antes da gente comentar sobre a robustez do mercado imobiliário. Tu ainda tem esse número aí contigo, Lincoln? Pode até pesquisar. Aqui a pesquisa. Recorre aí rapidinho. Para te ver o tanto que o mercado imobiliário ele corresponde para um PIB, ou seja, não é à toa que muita gente está migrando hoje para operacionalizar, né, mercado imobiliário. É um mercado muito pujante. Muito pujante de corretagem, enfim, roda muito dinheiro. Eu fui no congresso do Conect Imob de 2019 e lá foi apresentado que o PIB global imobiliário de 2018
foi aproximadamente 50 trilhões de dólares. Pô, então 2018. Então se... Não caiu, né? Obviamente. Não, sim. Não. Hoje deve estar muito maior. Ajustou, atualizou, né? Atualizou esse valor. E aí, quando a gente fala de PIB imobiliário, é tudo aquilo que advém de propriedades, de terra, de imóveis. Ou seja, se a gente tem um planeta Terra, que é terra, tudo que é construído em cima do planeta vira PIB imobiliário. Vira PIB, então, contribui para esse número. Então, residências, indústrias, agro, aeroportos, portos, tudo vira PIB imobiliário. Show de bola. Das riquezas produzidas ali. Não das riquezas produzidas, mas, na verdade, da alocação mesmo. Do espaço que físico. Na verdade, a transição. Transição ou transação? Transação, perdão, gente. Transação imobiliária. Por exemplo, para um supermercado existir e faturar milhões... Ele precisa de um local. Não, ele precisa de um espaço, ele precisa de uma matrícula, ele precisa de investimento. Aquilo ali é o PIB imobiliário. Gente. Ali ele entra para esse número. Já está entrando. Vamos falar aqui do Matheus, que é uma coisa nossa, que a gente sabe que hoje o Matheus, se não me falha a memória, está com 251 lojas e começou aqui no Maranhão. E aqui em São Luís, quando ele veio para a capital, teve um monte de corretor atrás de terreno, Matheus, aquele negócio todo. Então isso contribui para chegar nesse número. Imagina assim, Romeu e Serra, se a gente pega um terreno de 40 mil metros que vai alocar um supermercado. O preço desse terreno é A partir do momento que você emprega capital nele e vira um centro de distribuição, um supermercado, aquele número lá, agregado, por exemplo, o terreno foi 10 milhões. Se somado todos os investimentos, ele passa a valer 50 milhões, o PIB imobiliário dali não é mais 10, é 50. É 50 milhões. E sem falar que é um negócio assim, tão por derramamento que na hora que o supermercado instala, aquele vizinho de canto ele já valoriza o imóvel dele. E aí ele já vê uma oportunidade comercial, ali um fluxo pujante, ele já bota para vender um negocinho, e aí ele já transforma a casa dele num ponto comercial, e assim... A quadra toda, ela sofre essa alteração e essa valorização. Existe a especulação no mercado imobiliário também, mas o fato é que o mercado imobiliário hoje, muito embora seja imperfeito, mas ele é um mercado, um dos mais ricos do mundo. Mas aí tu falaste uma chave que muita gente fala. Eu estava agora à tarde, eu quase chego atrasado aqui, com um cliente, ele falou isso. Romeu, o mercado imobiliário ele é muito especulativo. Até que ponto a gente pode trazer isso como uma verdade? Se de fato é uma especulação como um todo, ou se é uma tendência de valorização, ou de repente é o cara aqui em São Luís que está fora de preço, que ele quer vender o apartamento dele na alta. Tá blefando. Isso, só para vocês entenderem, tá blefando. Na minha visão, pelo mercado imobiliário ser um mercado um dos maiores do mundo, eu acho que ele tem especulação, sim, mas ele tem muitas realizações, que inclusive essas grandes realizações nem são de conhecimento do público em geral, são transações de bastidores, que a gente, na maioria das vezes, a população nem sabe. Mas eu acho que no campo residencial, o mercado ele não é comprador e nem vendedor. No campo residencial, ele é um mercado ofertador. Então sempre o mercado vai estar com a prateleira cheia. Ofertando. 100% ele oferta. O mercado ele é ofertador. Entendi. Então a prova disso é que a gente tem regiões que são mais demandadas e outras menos demandadas, mas se tu olhar a quantidade de ofertas, vai ser alta. Entendi. Então, na minha visão, no meu entendimento. É um mercado ofertador. Não, faz sentido, porque assim, a gente sabe que a construção civil é uma das molas de um financeiro, né? De uma renda per capita de uma cidade, daquela determinada região, porque ela acaba alimentando toda a cadeia produtiva. Exatamente, é uma cadeia produtiva muito grande, né? Muito vasta. Ela acaba alimentando todos os outros segmentos que fazem parte daquela construção. Sem falar de uma valorização. Agora, quando a gente fala desses números robustos e vultuosos, né? Volumosos, na verdade, essa é a palavra, a gente sabe que a gente não consegue fazer isso só, né? E aí o tema, eu trouxe o Lincoln aqui, porque além dele ser um cara que já está há 15 anos no mercado, né? Passou por muita coisa, mas é um cara que ele acredita muito na eficiência da parceria, né? E tanto que o episódio é parceria imobiliária. Perfeito. Lá no início da minha trajetória imobiliária, de fato, trajetória formal, e eu ingressei numa imobiliária, no qual essa imobiliária ela era
as houses das vendas de uma construtora. Então nós trabalhávamos dentro dessa imobiliária e juntos nós desenvolvíamos as vendas para a construtora. E a função que foi me dada para desempenhar no cargo de gerência era das parcerias. E foi aí que eu enxerguei que o mercado imobiliário é sim muito forte e mais forte ainda com as parcerias. A minha função era de fazer o mercado vender os produtos da construtora. Certo. Então eu acabei conhecendo muita gente. Conheci pessoas desde que já tinham vendido lá atrás e que não estavam mais vendendo, assim como fiz pessoas que jamais pensavam em vender um produto de uma construtora a comercializar. Então assim, eu vi que as parcerias no mercado imobiliário, eu acredito que em outros mercados também deve ser muito interessante, mas no mercado imobiliário é um processo acelerador. Não tem como, né, cara? Porque envolve muita... Porque assim, Romeu, se a gente for analisar a parceria pura e simples, a gente pensa, eu estou comprando, um está vendendo. Mas vamos imaginar a parceria, acho que no sentido mais restrito da palavra. Tu vai ter conexão de alguém, tu vai ter referência de alguém, e isso vai acabar sendo uma parceria para ti. Por mais que tu execute no final sozinho. Não tem como. Eu costumo dizer, a gente tem um amigo em comum que é um dos feras aqui, que chama Eduardo Protásio, depois eu vou chamar ele para cá. Sensacional. E ele tem uma frase que faz todo sentido para esse segmento. Não existe corrente sem elo, né? Verdade. Então, o cara que ele quer vender por algum motivo. E tudo bem, não tem nada a ver essa questão da gente saber o motivo. Mas dentro dele colocar para venda, ele quer uma eficiência, ele quer uma rapidez. E aí a gente entra nessa corrente. Então, às vezes, eu tô com um cara que quer vender, mas eu não tô com um cara que quer comprar. E aí, Lincoln já tem um cara que quer comprar, e aí a gente faz o elo, às vezes vem mais um, e a gente distribui, equaciona essa comissão, e já resolve, tira daqui, bota dali. O importante é pingar. Vender. Fechar o negócio. Uma coisa muito importante aqui que eu já percebi do mercado imobiliário de São Luís é que a parceria ela é tão produtiva que aqui na transação tradicional do mercado de imóveis usados criou-se o denominador chamado ponte. Ponte. Que a ponte interliga o corretor que tem um cliente comprador com o corretor que tem um cliente vendedor. Então, olha como a parceria é importante. Você faz duas pessoas que não se conheciam, dois profissionais, um elo ligando eles dois. Que aí fica uma corrente de 3. 3, exatamente. É só de forma didática, é o famoso 40-20-40. Romeu, que é a ponte. Exatamente, 40, Romeu, é assim. 20-40. A gente tá falando aqui, pode ter pessoas aqui que não devem estar estranhando justamente esse 40-20-40. Então explica pro pessoal que tá falando o que isso significa aí, Romeu. Obviamente, quem pode estar assistindo não tá no mercado imobiliário, mas então tá começando a participar. Então você que está aí do nosso lado acompanhando agora esse VGV, esse é o nosso VGV Cast, o meu vai dizer exatamente o que significa esse 40-20-40. Diz aí, Romeu, explica pro pessoal. Às vezes o que acontece? O corretor, ele não sabe onde é que está a venda, mas ele tem um cliente para comprar. E às vezes o cara que quer vender, mas não tem a oportunidade de encontrar o cara que quer comprar. Lembra daquela conversa que eu falei anteriormente, que não existe uma corrente sem elo? Então, quando se fecha um negócio, que normalmente é envolvido mais um profissional, são dois caminhos que se tomam. Ou a gente faz 50% da comissão fica para cá e 50% fica para o outro, ou a gente divide por 3 em partes iguais, né? Ou então fica o intermediador do intermediador, que se chama ponte. Que aí da comissão fica 40% para mim, que eu estou vendendo, 40% para Lincoln, que tá com o cara que vai comprar, e 20% para Serra, que sabe que o cliente que tá vendendo sou eu e o corretor que tá comprando é ele. Foi, inclusive, Romeu. Que é o 40, engraçado, é o mercado, é o dinamismo do mercado. Mas tem outra caracterização, na verdade. Essa ponte, essa forma de parceria, ela já derivou outras. Sim. Existe a ponte dobrada. Não, essa eu não tô sabendo. O que é a ponte dobrada? Isso é um viaduto? Pronto, achamos o cara que criou o viaduto.
Porque ponte eu sabia. Agora viaduto, existe ponte dobrada... O que é a ponte dobrada? Vamos lá, Link. O corretor parceiro, que detém o cliente, com o corretor parceiro, que detém o imóvel. Certo. Eles dois não se conhecem, mas eles são aproximados por pontes, por cada um lado do corretor. Por cada conexões. Então, o corretor do lado do corretor parceiro que tem o comprador, ele conhece o corretor parceiro que tem... conhece o corretor parceiro vendedor. Eles se unem. Entendi. E eles levam o processo. Entendi. Então eles fazem como um todo. Não adianta. Fazem como um todo. E eles dividem o 20. Sim. Exatamente. 10. Quando a operação é mais robusta, eles dividem o 30, que aí ficaria 35% e 30% aqui, dividindo. Entendi. Que seria próximo daquela comissão Trixide, né? O Trixide, que a gente fala, que eles falam de 33. Só para ter ideia, assim, o mercado imobiliário, a gente sempre conversa isso nas rodas, né? Hoje, antes de vir para cá, a gente tava eu, tu, Paulo e Dax, né? A gente tava conversando no café. E assim, o mercado imobiliário, gente, ele jamais vai ser imobiliário, é até antagônico, né? É um mercado econômico. Não, ele é um mercado mais de informação do que propriamente dito de imobiliário. De valores, né? Porque veja bem, a informação aqui é o que vai me dar, vai me eleger a ser o operador do negócio. Então, às vezes, essa informação, gente, ela tem que ser trabalhada de forma bem sigilosa e, na maioria das vezes, tem que saber ser trabalhada. E aí é aquela coisa que a gente fala, às vezes, como é o episódio passado, eu comentei aqui com o Marcos Heleno, às vezes o cara tem um determinado produto e ele não bota só na minha mão, ele bota na mão de 5. E esses valores não vêm balizados. E isso acaba queimando um pouco mais esse imóvel, essa exposição. Começa uma enxurrada de propaganda, de mídia, que eu acho que é benéfico, não tem problema. Agora, quando é demasiado, acaba criando uma poluição. E isso acaba impedindo e influenciando, na verdade, na venda. Porque o cara diz, tá sendo ofertado por 10, 3, 15 pessoas, então esse cara tá morrendo, esse cara quer vender, tá perreado, e aí, meu amigo, é uma confusão danada. Por isso que essa informação ela tem que ser bastante... Gente, o corretor de imóvel, ele não vende imóvel, ele vende informação, cara. Ele vende... Não adianta, bicho. Ele vende informação, ele vende interesses. Ele vende muito interesse. E, cara, quantas vezes, Lincoln, a gente tem, às vezes, um caso que, pronto, eu tô no negócio até mesmo com o Lincoln, tá? E aí, ele sabiamente olhou a propriedade, o imóvel da pessoa e disse assim, mas por que a senhora quer ficar com esse imóvel ainda? Se a senhora é viúva, vive no interior, um imóvel desse que tem um valor comercial muito bom, agregado, e você consegue ali se desfazer do imóvel e girar e investir em outras propriedades. Ou seja, o corretor ele teve a perspicácia de ver e isso ela não estava vendo. Pô, Lincoln, realmente, vamos botar para vender. Então, isso também é um trabalho de interesse. De informação de interesse, cara. O corretor, na verdade, muito embora ele esteja vinculado a um patrimônio, mas o corretor, ele detém muitas informações ao longo da carreira dele, que ele, em algum momento, pode conseguir influenciar comprador e vendedor. Daí vai surgir a comissão. É mediante a ele conseguir influenciar. É o interesse. Na verdade, o corretor ele está brigando por interesse de uma das partes e esse interesse que vai gerar o negócio. É essa parceria que vai... O interesse que vai alinhavar, né? Que a gente diz, cara, a gente tem que alinhar nossas velas e caminhar para um único rumo, que é a consolidação da negociação. Não tem como não ser desse jeito. Então, assim, eu acho as parcerias algo sensacional para o mercado. Eu descobri parceria ainda quando criança, quando eu via minha mãe vendo transacionando a chave com o corretor parceiro. Então, naquele momento, assim, eu não entendi direito, mas depois, quando eu entrei na faculdade, eu vi que fazia total sentido. E só que, assim, o mercado imobiliário das parcerias é um mercado consolidado, mas ainda acho que em São Luís a gente trabalha muito pouco isso, de uma forma ineficiente isso. Não é nem ineficiente, às vezes não é nem transparente, não é às vezes nem muito honesta, entendeu? Então, assim, é muito polêmico. Aqui a gente não tá aqui para citar nome de ninguém, nem vamos fazer isso. Isso aí não é nem legal, não é o intuito do nosso programa. Jamais. Mas é a gente trazer para você que tá nos seguindo, que tá querendo entrar no ramo, ou até mesmo que tá no ramo, entender algumas dores.
Exatamente. Porque não tem como. Às vezes o cara conhece o outro corretor e aí ele já quer tirar o outro corretor para fazer. Cara, é uma série. E às vezes é o próprio proprietário. O proprietário. Pois é. Tem algumas situações, o mercado imobiliário ele já é imperfeito por si só, ele já é um mercado predador, mas aqui em São Luís, é como, Romeu, eu costumo até falar com algumas pessoas que eu conheço, quando você vai para a guerra, ou quando você vai para um aniversário que você é bombardeado o tempo todinho, e você bota aquela carapaça, você bota uma casca dura, parece que tu consegue lidar com mais adversidades, quando tu vai vencendo essas barreiras. Assim eu enxergo o mercado imobiliário de São Luís. Cheguei ontem de Aracaju, fui aproveitar lá com minha esposa e lá tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais imobiliários. Eu também faço isso quando eu viajo. E aí o que eu percebo? Local. O que eu percebo? Que todos os mercados imobiliários de fora são diferentes do de São Luís. É mesmo. Mas o produto é o mesmo, é um imóvel. Cara, e Aracaju ele é bem pequenininho. É pequeno, mas é diferente. Mas lá os parceiros eles estão mais próximos. O cliente, ele respeita mais a figura do corretor. Os clientes, eles deixam o corretor com mais autonomia. E aqui em São Luís, eu percebo que isso existe para alguns profissionais. Mas para o mercado todo não existe. Então acho que isso seria o quê? Uma quebra de paradigma para poder mudar a concepção do mercado aqui de São Luís? O mercado aqui de São Luís é muito desordenado. Tanto é que a gente volta para aquele assunto. Eu conheço alguns profissionais que são corretores, mas não são credenciados. Aí já é uma outra... Lá em Aracaju... todos credenciados. Todos são credenciados. Existe fiscalização, existe uma cobrança, existe um respeito. E uma atuação efetiva do conselho. Não só do conselho, acho que da sociedade em geral. Mas assim, o que é que isso corrobora pra gente aqui de São Luís? Tu sendo corretor em São Luís e lidando com todas essas adversidades, é como se a gente fosse mais resistente. A gente fosse aquela bactéria mais resistente que demora a morrer. A mensagem... Deixa eu ver se eu entendi. Então, o corretor, você que está muito tempo no mercado, olha essa dica. Se tu conseguir sobreviver no mercado de São Luís, tu vai para qualquer mercado, meu irmão. Tu vai para qualquer mercado. Se tu conseguir sobreviver aqui, Lincoln tem 15 anos, então Lincoln pode com certeza, Romeu. Falar de cátedra, entendeu? Daí. Ele falando aqui e me deu justamente esse insight. Cara, então tu conseguir fazer essas conexões, essas parcerias aqui em São Luís, com todos esses problemas, tu pode ter certeza que se tu vai conseguir, obviamente, for esse teu objetivo, atuar em outro mercado, por exemplo. Tá falando aqui de Aracaju, cara. Aracaju é bem pequeno. 700 mil habitantes. Em comparação a metade de São Luís. São Luís tem praticamente quase 1 milhão. Hoje São Luís tem 1 milhão 180. 1 milhão 180. Quase duas. Quase duas São Luís. E hoje lá em Aracaju, eu tô te falando que você veio de lá agora. Lá é cana-de-açúcar, né? Tem muito essa questão. Lá é petróleo. Petróleo lá? Petróleo. Lá tem o turismo. Mas basicamente é petróleo e turismo. Basicamente petróleo e turismo. Rapaz, eu costumo dizer que o mercado imobiliário ele tá aí para quem quer trabalhar. Com certeza. Não tem como não ser isso. As parcerias têm que ser eficientes. Você não consegue fazer tudo de uma vez só, mesmo que você queira, porque demanda muito tempo. Não tem como. O cliente quer velocidade. Hoje o mundo quer muita velocidade. Ninguém tá ali para perder muito tempo. E eu digo assim, hoje os meus parceiros imobiliários eu trato realmente com muito, muito respeito. Porque eu sei que é um cara que ele me leva em situações que eu não vou conseguir, Lincoln. Às vezes a gente não consegue. Perfeitamente. Tu conhece uma figura aqui de São Luís, que aqui em São Luís todo mundo se conhece, e tu tenta uma conexão com ele, mas tu não consegue. Mas tem um cara que é de dentro da casa dele. Meu amigo, faz a parceria. Vão vender junto, vão curtir junto e vão ser, né? Vai efetivar o negócio. E Romeu, assim, obviamente, tem algumas operações, obviamente, mais uma vez puxando, o pessoal só reforçando mais uma vez. Eu gosto de reforçar isso com o meu amigo Romeu e também com o meu amigo Lincoln aqui, com o convidado. Então o que acontece? Eu não sou corretor de imóveis. Eu trabalho no mercado imobiliário apenas como correspondente imobiliário. Não tenho crédito, não faço negociação. Meu negócio é crédito. Então o que acontece? O intuito, né? Obviamente que a gente está falando aqui sobre parcerias. Quando, obviamente, há um tipo de negociação como essa, que não, obviamente, pode ser permuta, pode ser compra à vista, pode ser o que for. Negócio. Vai ter que existir uma parceria. E o que acontece também? Quando essa
há essa negociação. E existe a possibilidade do comprador não se dispor, obviamente, desse recurso total, entra a figura de quem? Do correspondente. Então, nós estamos aqui também representando, obviamente, essa classe que trabalha, que faz parte do mercado. A gente tem que chamar de banco. Gerente de banco. Exatamente. Tá, vamos trazer um gerente de banco. Gerente, exatamente, para tirar mais dúvidas aqui pro pessoal do mercado. Então, o que acontece? Quando existe esse tipo de negociação e, obviamente, o comprador não tem disposição financeira para poder arcar com aquela compra, entra o agente financeiro e nós, obviamente, entramos para viabilizar o negócio. E aí é importante o quê? Que, como ele estava falando, existe o quê? A parceria. A parceria, ela existe, sempre vai existir para poder fazer esse elo, porque que a gente sabe, o banco é que vai fomentar esse tipo de negócio. E a gente verifica justamente o seguinte, Lico, não sei se tu concorda comigo, de 10 imóveis que tu vende, Romeu, obviamente, dependendo do tipo de segmento, se for o segmento mais médio do que alto, de 10 vendas que tu faz, 7, 8 é tudo financiado. Eu costumo dizer que vai até um pouco mais, acho que 9 vai financiar. Em 2012 eu realizei uma pesquisa com imóveis da construtora para a qual a imobiliária na qual eu estava inserido trabalhava. 98% das transações imobiliárias da construtora eram de alguma forma financiadas. Aí só me tira uma dúvida, bem rapidão. Apenas 2% não era. Não era. Aí eu tô falando justamente o seguinte, de dois mercados. Tá falando do mercado de construtora, beleza, que deve ser obra que foi financiada, obrigatoriamente tem que ter um banco por trás para poder fazer a liberação. Mas nessas negociações que a gente tá falando de imóveis avulso, isso, a gente sabe que às vezes não tem operação que envolva banco. A gente sabe também que não existe. Mas aquelas que existem, tem que haver, obviamente, quando o cliente, como eu falei anteriormente, não tem a condição, aquele capital para poder fazer e a utilização do banco, o correspondente para quê? Para ele poder fazer com que essa ponte ela não quebre. Porque o que acontece? Não adianta nada. Romeu tá com um cliente comprador aqui, tu tá com um imóvel que esse cliente gostou, mas ele não tem um dinheiro suficiente para poder pagar. O banco tem que o quê? Dar o aval, liberar o recurso para poder essa negociação ela poder se concretizar. Então, imagina o nosso papel, obviamente. Se não tiver uma parceria entre o corretor-vendedor, o corretor-comprador e o parceiro correspondente, alguma hora isso pode dar ruim, pode dar zebra. E a gente estava levando o exemplo justamente do seguinte, eu estava conversando anteriormente, Romeu, que era o quê? Ele deu um exemplo, eu achei fantástico, que a ponte do rio que cai, que tinha um programa, então o corretor tá bem aqui e tá carregando a bola. Então tá toda hora tendo algum problema. E isso, enquanto ele não conseguir passar pro outro lado com a bola, o negócio não tá fechado. Principalmente quando vem envolver a questão do financiamento. E Serra, eu cheguei a fazer uma transação imobiliária que o cara, na véspera de assinar o contrato do banco, ele entrou em Serasa. Existe essa possibilidade. E meu amigo, e Deus nos acudiu, ele não sabia, foi a mulher dele que gastou, não pagou, um cartão de crédito de R$7.000. E é o negócio todo feito. Então, o correspondente chegou e disse, cara, meu irmão, ele tem que pagar urgente, porque senão vai atrapalhar todo o nosso processo. Cara, não adianta. O banco, ele está envolvido em 90% das negociações. Não tem como. Até porque, Romeu, quando a gente fala, Romeu e Serra, quando a gente fala de mercado imobiliário, o mercado imobiliário, ele é a personificação do imóvel. Mas o que tem por detrás do imóvel é money. É money. Dinheiro. E o dinheiro, ele vai pelo quê? Pelos créditos. Por quê? Porque o dinheiro numerário... Ele passa pelo crédito. O dinheiro numerário não existe, gente. Isso é um número fictício. O que existe é crédito. O que existe são transações, são interbancos. O que existe é isso. Não só no imobiliário, como no agro, como no turismo. O que existe é crédito. O dinheiro ele circula ali de uma forma virtual, sob forma de crédito. Então, hoje o mercado imobiliário, a gente enxerga como imóvel porque nós somos românticos. Somos eternos apaixonados. Mas assim, o construtor, o incorporador, ele não enxerga imóvel, ele enxerga dinheiro. É aquilo ele quer mola, é o que vai... Contrata, paga, lucra, contrata, paga, lucra. Ele quer saber quanto é que ele vai botar
para quanto que vai dar de retorno. Acabou. É empreendedorismo. Só empreendedorismo. Só que a gente precisa entender o que o cliente, porque o nosso cliente ele não sabe disso. Nosso cliente não enxerga o imóvel como ativo. Ele enxerga o imóvel como um imóvel, como um patrimônio, como um local casa, dele dormir, eu fiz a piscina, como a empresa para ele trabalhar. Meu Deus! E aí o corretor escuta isso, traduz isso para virar dinheiro. Para virar dinheiro. E Lincoln, só fazendo uma ressalva que tu falaste aí, com relação a essa questão da... Como é que as pessoas enxergam isso? Obviamente, cada um no seu ponto de vista, né? O corporador, o corretor, também nós aqui como correspondente, mas o foco no cliente. O que eu acho, também teve uma pesquisa que eu estava verificando, que existem as três decisões que mais difíceis para o ser humano. Casar. A primeira obviamente, é casamento. Se tu fizer uma escolha ruim com uma pessoa que vai trabalhar, meu irmão, com certeza tu não vai conseguir progredir. Aquele casamento vai por água abaixo. Segundo, é o trabalho. Tu te identificar com aquele que tu tá que é a forma de ganho, né? Exatamente. Estilo de vida. Porque trabalhar num local ruim, que tu não gosta, aquela encheção de saco, ou só pelo dinheiro também tu não vai conseguir prosperar. E a terceira é o quê? É justamente o local onde você vai morar. Entendeu? Então, o que a gente tá falando aqui é algo sensacional. É algo extremamente sério, meu. E tipo assim, eu tenho muito zelo, muito cuidado quando a gente vai pegar. Não qualquer tipo de operação. Não desmerecendo, obviamente, as mais baixas, mas também quanto às grandes. Ali, pessoal, está sendo alocado, é um sonho. Ali pode ser... Você não pode ser irresponsável. Exatamente. Era a palavra que eu ia falar, justamente você não pode ser irresponsável. Aquele dinheiro que está sendo transacionado, como o Lincoln acabou de falar aqui, pessoal, pode ser o único... O último, não é nem o único, pode ser o último ou o único que ele foi poupando ao longo da vida. Exatamente. E tá fazendo aquele compromisso junto a uma instituição financeira. Então imagina, ele imaginou aquele imóvel, sei lá, 10, 15 anos atrás, e agora ele tá conseguindo, tendo a condição de ir lá e fazer a aquisição daquele sonho. Então, todos nós somos responsáveis para que aquela conclusão seja feita da melhor maneira possível. Porque tu imagina justamente o seguinte, a gente faz uma operação dessa e por carga d'água não dá certo. Obviamente, a gente não vai conseguir... obviamente, cada um com sua comissão, tudo parte. Mas eu acho que a frustração da pessoa que está do lado... Tu acaba carregando uma espécie de trauma. São as coparticipações que deveriam existir. Exatamente. Mas a gente sabe que o mercado imobiliário ele é tão imperfeito, ele é tão desafiador, que a gente sabe que naturalmente vão existir vai existir as frustrações, tudo. Mas é aquilo que eu falo para vocês, o mercado imobiliário de São Luís é um mercado que eu já analisei com outros profissionais de outro mercado e a gente aqui está bem diferente. Mas em que perspectiva? Em que sentido? É como se aqui fosse uma grande selva e tu fosse um animal até menos voraz, menos feroz. Tu é um animal menos feroz, mas às vezes tu consegue sobreviver nessa selva. Entendi. E analisando... Tu acha que é pela dinâmica? Analisando outros mercados, eu percebo que... É mais predatório lá fora. Todo mundo... Parece que o mercado é mais acomodado, tá? E existe concorrência, gente. Existe concorrência em todo lugar. Mas aqui eu percebo que o mercado imobiliário de São Luís, ele é o mercado imobiliário mais diferente. É aquilo, eu consigo lidar com mais adversidades aqui em São Luís. Você tem o fato de que São Luís, o Maranhão é um estado muito pobre. Sim. Maranhão é um estado que tem baixa escolaridade. Aí a gente tem eu acho que um estado dominado por políticas, isso aí é visível, não tem como. Aí tu vem um estado pouco industrializado. Tu vem, São Luís cresceu de forma desordenada. 70% é funcionalismo público, né? Tu vem... tem poucas construtoras, a verdade é pouquíssimas construtoras, tanto é que eu acho que só tem uma de fora atualmente, né? Que é a MRV. Sim, mineira. Porque a Sá Cavalcante eu já considero ela como maranhense. Porque é maranhense. Já está aqui da década de 70. E a Mota Machado acho que já está desde a década de 90 também. Mas já é Fortaleza. Então assim... aí existe tudo isso, a gente forma poucos profissionais, quando forma muitos profissionais eles não vingam,
Até pela dinâmica do negócio, porque acha que corretor ganhar dinheiro fácil, porque é mole. Gente, é outro assunto. Alguns clientes, tô falando de alguns clientes tendem a ser mais espertos que os corretores. Em outros casos, os corretores tendem a ser mais espertos que os clientes. Em outros casos, as construtoras tendem a ser mais espertos que os corretores e o corretor. Então, e aí então assim, é uma selva. Salada, é uma selva. O mercado imobiliário de São Luís é desafiador. Desafiador. Eu acho assim, Nico, que dentro desse desafio você ainda consegue. Óbvio, você está no mercado porque você conseguiu e enfrenta. Estamos no mercado. Né? Mas de alguma maneira tu faz algo que te faz permanecer nesse mercado. E eu digo o seguinte, lá no meu Instagram pessoal, tá? Que é o Romeu Rosendo, @RomeuRosendo, não posso deixar de falar, tá? Microfone um pouquinho mais. Eu boto, olha, eu não trabalho com negócio, eu trabalho com pessoas. Perfeito. Primeiro eu faço pessoas, depois eu faço negócio, porque é muito daquilo que tu falou agora passado. Cara, o cara tá levantando o último recurso da vida dele. Não é dinheiro por dinheiro, nem negócio por negócio. Exatamente. Você tem que fazer uma análise, hoje de manhã eu fui atender um cliente e eu fiz 5 perguntas assim, e nem conheci o cliente. E não foi para quebrar gelo, porque isso tem essa técnica de quebrar gelo e tal, para você diminuir essa distância e ficar mais próximo. Mas é porque hoje ninguém tem tempo. Então, às vezes, o cara vem com uma cabeça, o cara tá morando numa casa, Lincoln, Serra, e ele quer um apartamento igual a casa dele. E eu disse, a sua casa tem quantos metros? 800 metros. Meu amigo, não tem apartamento aqui. Aliás, tem. Mas aquele bora pro término do podcast. Eu disse, e eu não julguei, nem tô aqui para julgar. Mas é interessante, primeiro você vai tratar com pessoas. E quando corretor, meu amigo corretor que você está nos acompanhando, faz esse vídeo chegar, girar e oxigenar mais essa engrenagem, esse segmento que nós somos apaixonados, né, Sérgio? Com certeza. Nós somos românticos. Somos românticos. Eduardo diz, rapaz, é porque nós somos românticos. O negócio é business. Eu acho que não, o negócio é pessoas. Eu acho que cabe as duas interpretações, cabe os dois negócios. O mercado imobiliário é tão amplo que os românticos têm vezes e os sanguinários também têm suas vezes. Os predadores têm vezes. E aqui em São Luís é muito fácil de identificar isso, porque é um mercado ativo. Gente, eu não estou falando aqui mal do mercado imobiliário de São Luís, veja só. Cancelamento. Eu estou falando que diante de todos os mercados que eu já conheci, que eu já conversei, nós estamos mais preparados. Cara, é para isso que eu tô falando. Então, nós estamos mais preparados. Gente, o intuito do VGV Cash, os corretores que estão presentes no mercado imobiliário de São Luís estão mais preparados. Porque a gente está sabendo lidar com muitas adversidades. E são muitas. Muitas adversidades. A questão de você fazer um negócio, o Francisco Rocha, eu vim da Francisco Rocha, você já sabe, né? Ele diz assim, Romeu, e quando eu estou em São Paulo, que eu vou à tarde de negócio, lá é mais difícil ainda, mas eu vou. Aqui ainda é um pouco mais fácil, porque todo mundo se conhece. Eu tô fazendo um negócio, ali o cara pegou assim, Romeu Rosendo, eu disse, o nome do teu avô é Romeu Rosendo? Eu disse, tu tem um tio chamado Ezequiel? Eu disse, tenho. Aí eu falei, meu Deus, será que... laços, né? Eu disse, será que é algum rolo? Eu já vou dizer que não é da minha família. Rapaz, isso é um homúnio, não sei nem quem é. Mas, cara, imagina, meu tio, hoje eu tava com ele descobriu esse cliente através de mim, que foi um grande amigo dele do Marista. Eu disse, olha aí, ele, cara, coisas de São Luís. Uma cidade aproximada. E assim, as gerações, elas tanto se escalam, isso é um lado bom e um lado ruim, porque também se você fez porcaria, você é rifado. Ou então também, às vezes o corretor ele vai para fazer intermediação, mas no meio do processo ele pode ser uma figura sem tanta relevância, né? Tanta relevância. Por ser o mercado aproximado, né? Não, mas aí é que tá. Se o corretor de imóveis estiver nessa situação, ele tem que se mostrar relevante, ele tem que puxar a negociação para ele. O protagonismo, né? Mas... Não é o protagonismo, porque o protagonismo sempre vai ser de quem compra e quem vende. Mas o papel do intermediador, ele é necessário. Sabe por quê, Lincoln? Ou Serra? Porque às vezes o cara quer falar alguma coisa e ele não consegue porque é amigo. Sim, vai machucar.
Não sei se... Na verdade, Romeu, existe esse lado, mas também existe o lado de que em alguns momentos aqui, por serem famílias muito próximas, eles entenderem que a comunicação entre eles pode ser mais fácil sem intermediador. Acontece. Mas também tem um viés aí também, né, Lico? Vocês concordam comigo? Tudo bem, eu conheço o Romeu me conhece, a gente pode fazer negócio. Obviamente, quem já está dentro do mercado talvez não tenha essa dificuldade. Mas para quem está fora, tem um trâmite burocrático e jurídico que aquela negociação, ela pode... Serra, o corretor, exatamente. Ele tem o papel, ele tem a condição de fazer o negócio ser o melhor para todas as partes. Exatamente. Ele consegue equilibrar bem esse jogo de interesse. Ele pega o interesse de todo mundo, carrega nas costas e faz na balança ficar certinho. Faz. Ele é o cara que tem habilidade. E o corretor também, agora falando pro outro lado, né? Pro outro lado, quando o corretor ele é contratado por uma construtora, e para ele encontrar o terreno, dar oposição, dizer o que ele entende, a gente escuta todos os dias demandas dos clientes. As dores, né? As dores, as demandas. Eu queria tanto uma casa, Romeu, de 3 suítes. Eu quero tanto uma casa de 3 suítes, terra, tudo. E o construtor, porque nem ele sabe a importância que ele tem no processo e a importância que o corretor tem. Porque... Normalmente não, que é o certo. A informação, gente, sempre vai vir de baixo para cima. Então essas dores é que fazem com que a gente encontre o construtor, aí encontra o terreno e diz assim, cara, compra esse terreno, eu tenho uma demanda alta de casa de terra com 4 quartos, com uma área gourmet. Essa informação, se tiver algum construtor escutando, obviamente, eu torço que esteja, vem da gente. E é a informação mais fidedigna. Claro. Tu tá ponta de lança, tu tá escutando. Ele tá no fronte de batalha. Fronte de batalha. Porque ele tá lá na ponta escutando. Tá escutando. Exatamente, perfeito. E assim, o construtor, quando ele tem essa parceria com o corretor, a gente volta a falar no ponto de parceria. Volta a falar parceria, mas o tema é esse. Ele vai lançar um produto que vai ter demanda. Vai. Por quê? Aí vai pegando justamente o que Lico falou e pegando ela o que Romeu falou. Eu tô escutando o mercado tá me dizendo, olha, faz isso, faz aquilo. Tá gritando, exatamente, tá gritando e a gente leva essa informação justamente em agosto eu estive em João Pessoa para um congresso e lá, casa de condomínio é um bem muito escasso. Casa de condomínio é um bem muito escasso em João Pessoa. E lá, como é um bem escasso, é caro. E o que a população entende? Gente, João Pessoa é uma cidade menor que São Luís, só que porém mais moderna. Sim. Mas é porque tá ali mais próximo do Nordeste que fatura, né? E já é mais industrializado. Assim, foi conceituada como a melhor cidade do Nordeste para se viver, então atraiu muitos... Qualidade de vida, não foi lá, muito boa. Muitas outras pessoas que se aposentaram, do Sudeste, do Sul. Mas assim, o PIB de lá é menor que o daqui. Mas o imóvel de condomínio, casa de condomínio lá é caro. Então assim, é uma necessidade da população ter casa de condomínio com 2 suítes na parte térrea. Já é uma exigência. Olha só, se fizer aqui, acho que não dá certo, não. Pode ser que dê muito certo. Eu ia falar justamente isso. Só pegando um gancho aqui pra vocês. Um dado também, como meu amigo Ligo puxou, eu tava lendo uma reportagem que saiu agora recente do IBGE, um estudo. Que foi o que aconteceu nessa atualização do IBGE agora recente, 2022. Sim. O que tá acontecendo? A população brasileira está envelhecendo. E o que acontece? Como ela está envelhecendo, não está acompanhando a natalidade que tinha 30, 40 anos atrás. O pessoal está deixando de ter mais filhos. Exatamente. Então, o que eu peguei justamente o que o Lincoln falou, e obviamente, pegando o que também tinha acabado de falar, que eu acho que não pode pegar. O que não pode pegar não, com relação aos imóveis. Uma vez que a gente tem uma população mais idosa, não faz mais tanto sentido você ter duplex, escada. Exatamente. Então faz questão sentido da mobilidade. Exatamente. Obviamente que a gente está falando de pessoas que têm um nível social ali médio, que é mais ou menos que vem para esse público. Não estou de forma alguma dizendo que não vai ter condomínio de casa que tem elevador. Existe, não, calma, pode existir, a gente sabe que existe lá fora. Vai onerar, né? Exatamente, vai onerar o custo.
significativamente do projeto. Mas a casa que tiver justamente esses cômodos, ele já atende uma tendência do mercado que já está fazendo isso. E aí eu conversei com a corretora, mas por que isso? Ela falou assim, porque as pessoas que compram casa de condomínio em João Pessoa é um bem tão caro que ele está investindo ali tudo que ele tem. Volta justamente o que ele estava conversando. E aí não é negócio, é pessoas. E aí fora isso, tem também o cliente externo que está comprando. O cara de São Paulo, ele está comprando já pensando em morar ali para morrer ali. Exatamente. Daquela coisa frenética. E aí o que ele faz assim, poxa, eu preciso de uma suíte para mim, uma suíte de repente para meus pais, ou para receber alguém e tal, ou para um filho. Então hoje lá isso já é uma realidade. A gente aqui se acostumou a colocar casas suítes. A gente, quando eu falo... o mercado local. Colocar suítes superior. Tudo no pavimento superior. E agora já estão existindo alguns construtores que entenderam essa necessidade do mercado. Vamos colocar um quarto embaixo, uma suíte embaixo. Isso. Mas João Pessoa já está acima... numa tendência acima do que a nossa. E Lico, só fazendo mais uma outra tendência, né? Hoje também a gente está acontecendo isso aqui em São Luís. Já tem alguns empreendimentos que já constam com essa, vamos dizer assim, com essa peculiaridade em relação a tendências. Que é o quê? A gente está vendo agora o quê? O boom dos carros elétricos. Né? Todo mundo acompanhando. O que acontece? Então a gente já está verificando. Eu tive esse insight porque eu estava olhando ali para a tomada e eu me lembrei do carro. E o que acontece? Já tem empreendimentos que já estão colocando garagem para poder colocar essa tendência. É uma tendência mais forte. Então, isso, mais uma vez falando aqui, você, corretor, que está trabalhando nesse mercado, então entrou no mercado, então tem que visualizar tudo isso. Porque o que acontece? Porque às vezes tu tá querendo vender para um cara que ele tá vendendo agora esse monte de carro elétrico. O cara tem um carro elétrico. Tu vai vender um apartamento para ele que não consegue carregar o carro? Ou então que ele tem que fazer uma instalação. Exatamente. Poder... Então hoje, o que acontece? Então o que a gente está, obviamente, falando aqui é, obviamente, a parceria é super interessante, tem que ser feita. E é válida. E é extremamente válida. E o negócio só faz transacionando. E a parceria... a gente falou muito de parceria e corretores, agora entre parceria entre corretor e mercado, seja ele atendendo o cliente, seja ele atendendo o construtor, essa que é para mim a sensacional. Se uma construtora ela entende que os parceiros, os corretores são parceiros, pega essas informações, poxa, pois ela vai estar prestando um serviço público para a sociedade. Outra coisa, ela vai ser uma servidora pública. Pois é, aí quando ela entende isso e ela filtra bem e respeita muito isso, ela tem um nível de assertividade, Serra, gigantesco. E tudo que eles não gostam é de risco. Apesar do game deles serem risco. É arriscado. Sim, não tem como. Então a chance de dar errado é muito menor, pô. Com certeza. Por isso que essas informações são relevantes. E eu ia até, para não esquecer, até te falar. Alphaville, tá? A maioria dos projetos hoje do Alphaville, e aí eu tô te falando essas casas que vão ser entregues agora em 2024. Aí tô falando Alphaville, tá? Os caras já estão colocando elevador nas casas. Por quê? Tá vendo? Porque eles já estão fazendo um projeto mais amplo. Eu fui, segunda-feira eu fui mostrar uma casa mais ampla. Exatamente. Ele já entrega com energia solar. O preço também já deu... Já deu uma reajustada. Ele já entrega com energia solar, já vem com elevador, já vem com a possibilidade de você já colocar sua tomada para o seu carro elétrico. E a parte de baixo, olha só, não tem coluna. É um espaço muito mais harmonizado e que você pode dividir através de uma porta de vidro. Você fecha e cria um ambiente. Mas você já tem um espaço mais quadrado, que eu digo até... Aí eu tava passando com o dono da casa e disse, não, eu fiz isso porque de repente eu vou ficar mais velho, então eu tenho um elevador, eu subo. Ou então meu pai, aqui não tem muita parede, eu já tô numa decoração mais minimalista, que eu aprendi agora esse termo, que é menos coisas no seu lugar. Eu escutou isso hoje, então se pra cá o podcast, viu? É bonito. Não, é interessante porque também é uma oxigenação de informação a todo momento, é muito dinâmico isso aqui, entendeu? Não tem como. E assim... Eu acho que a figura do corretor ela não vai deixar nunca de existir. Nós somos detentores de informações de mercado, até porque a gente está na ponta de lança. Sim. Os clientes
sejam eles construtores ou sejam clientes, consumidores que souberem ter o corretor do seu lado e saber extrair isso da gente, mediante a gente fazendo a intermediação, só eles que vão ganhar. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque assim, o imóvel... Ganha a Serra porque vai financiar mais, ganha eu que eu vou fazer parceria com o Lincoln vai botar dinheiro pra casa, vai melhorar a qualidade de vida de Lincoln, vai comprar mais roupa, vai poder viajar, gira vai economia. melhorar. Meu amigo, é um ganho, ganha. Exatamente, eu ia falar justamente isso. E outro ponto também que é interessante, que obviamente a gente tá aqui também em parceria, então existir aquele ganha-ganha. A operação é boa pra mim, ela tem que ser boa também pra ti. Se isso for uma constância, a gente vai ter uma série de negócios que vão ser duradouros. São Luís, por ser uma ilha, e São Luís é finita, né, na questão de terreno, que você fala. Questão de terreno, área de marinha, porque tem área de marinha e tal. São Luís tem muitas possibilidades ainda para se desenvolver, tem muitos horizontes ainda para serem... Lincoln, eu tava lá naquele terceiro, eu acho que é o terceiro registro, ali no Marcos Barbosa. Terceiro cartório de imóveis. Terceiro cartório de imóveis. Ele fica lá no último Marcos andar. Barbosa, que ele vai se mudar agora pro... Ele vai se mudar? Pro Marcelinho Tower. Pronto, então ele tá lá no último andar. Do Marcos Barbosa, Inteligente Office, ali ancorado na Holandesa, né? Perto ali da Ótica Diniz. Você vai ali em cima... Próximo também do escritório. Próximo do escritório da Checklist. Pode deixar ao lado. Colado. É porque ali eu não podia falar porque tem outro detalhe. Mas depois dos bastidores eu te explico. O que acontece? Ele tá no último pavimento e quando você vai lá tomar uma água, um café, você vê a São Luís inteira. E eu fico, cara, a quantidade de terreno que tem aqui. E aí eu tô fazendo uma analogia. Em janeiro, eu viajei em São Paulo, fui lá naquele shopping lá, o mais famoso, Cidade Jardins, e fui no último pavimento. Foi no rooftop. Fui no rooftop, que eu queria comer lá no Salgado Gastronomia, aquele negócio todo. Meu amigo, tu não olha terreno. Não tem mais. Meu filho, tu não olha terreno, não olha um verdezinho. Mas assim, cidades nordestinas, existe concentração de propriedades nas famílias mais tradicionais. É verdade. E assim... Rapaz, esse cara é um almanac. Concentração de patrimônio... de propriedades nas famílias mais tradicionais. Aquelas que estão bem antes da gente. As aristocratas, né? Eita, aristocrata louco. Eu vou dar até um exemplo aqui, porque ele falou aqui. Eu tive um recente agora também, tu falou, tu me deu esse insight agora. Insight não, eu vi na lembrança aqui. Tu falar que como é que é o mesmo nome da pessoa que ele falou? Aristocrata? Não, isso aí, acho que é concentração de propriedades. Não, as famílias tradicionais. Lá em São Paulo tem um empreendimento chamado Cidade Matarazzo. Sim, que é referente justamente à família Matarazzo, que são bem tradicionalistas. E eu tive a oportunidade de acompanhar assim, uma operação que era justamente desse empreendimento. Então, só rechaça exatamente essa informação que você está falando. E São Luís, talvez, ela não se avançou, não se desenvolveu mais nessas regiões, por exemplo, no Calhau, justamente pelos interesses que não são interesses associados. Interesses difusos. Existe o interesse da família, existe o interesse do construtor. O intermediador não conseguiu casar. Ainda não conseguiu casar. São interesses, são interesses, e às vezes o próprio poder público também não tem interesse em desenvolver muito aquela região, né? Porque existe muito isso. Hoje o Calhau, ele tem o índice urbanístico do Calhau, ele é bastante limitado. Mas ele é um bairro sensacional. Mas a questão do pavimento é muito bem baixinho. Aí na hora da conta não fecha, vai vir muito caro. Isso aí. Isso é muito muito detalhe. Gente, estamos finalizando. Passou rápido, isso aí. Isso aqui dá... Gostei, aristocrata. Esse cara puxou um monte de frases que eu vou te dizer. Não é um qualquer corretor. Isso é uma pérola. São seus olhos. Eu também gostei do minimalista. Minimalista. Pessoal, mas brincadeiras à parte. O bate-papo ainda tá muito legal. Lincoln, mais uma vez a gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Eu acho que esse bate-papo foi bem interessante e a gente vai, acho que, com certeza, né? Vamos fazer um terceiro episódio com ele. O segundo episódio com o segundo, parte terceiro. 2. Parte 2, exatamente. Para trazer. Muito obrigado pela presença também, pelo convite. Agradecer bastante e fortalecer aqui. Gente, façam parcerias. Criem elos. Desenvolvam métodos, desenvolvam inteligências, estratégias.
Existem parcerias entre profissões, interprofissões, intermercados. Posso dar só rapidinho? Pode, vou contar aqui um exemplo que em 2019 eu fui num congresso em São Paulo e lá eu tive a oportunidade de conhecer um advogado. Eu acho que era o Marcos Novaes, se não me engano. E esse advogado, ele trabalhava ele defendia causas a nível de Brasil para redução do ITBI. Sim. Porque assim, o que as prefeituras entenderam? Que as vendas, a maior parte das vendas eram constituídas para se pagar imposto menor. Uhum. Sim. Ou seja, eu vendo por um valor, mas eu declaro menor para não ter aquela... E as prefeituras lá em São Paulo em 2004, para só adotar esse modelo de eu crio um banco de dados que eu vou cobrar pelo valor de avaliação. Porque antigamente era levado em juízo esses casos, né? E aí todas as prefeituras a nível de Brasil passaram a seguir esse modelo. E aí o que era injusto, porque assim, existe a oportunidade de mercado que o cliente pagava pelo preço do mercado. Então esse advogado, ele adotou esse sistema, ele defendia as causas dos clientes que estavam se sentindo lesados. Não é justo pagar por na isso, justiça, né? contra a prefeitura e tal. E ele me falou uma coisa, ele perguntou como é que funcionava a parceria aqui em São Luís. E eu, inocentemente, falei, a parceria de São Luís é quando o corretor tem imóvel e quando o corretor tem o cliente. Aí ele falou assim, isso é o básico. Meu filho, parceria tem que ser assim mesmo, não tem nada de estranho. Aí ele falou assim, parceria é quando existe o ganho. Existe o ganho pelo trabalho ocorrido, pelo negócio realizado. Remuneração. E a remuneração veio. E ele deu um exemplo. Que ele era muito fã de culinária árabe. E ele indicava pra caramba o restaurante árabe lá próximo da casa dele. Em um determinado momento, ele recebe uma cesta com produtos árabes na casa dele. E embaixo da cesta tinha um cartão de agradecimento e tinha money. Tinha um cacauzinho lá. Agradecendo a parceria dele da em indicar as pessoas. O reconhecimento, né? Isso. Então, assim, aí a gente vê o quê? Que São Paulo, ela existe um mercado de parcerias ali muito grande, né? E, claro que talvez até influenciado pelo meio externo, né? Porque é a porta de entrada do Brasil para todo mundo. E a gente tem plenas condições também de desenvolvermos as nossas parcerias aqui no mercado de São Luís. Sim. Eu acho que é o que eu te falei, mercado pequeno, mais gente se conhece, a gente não anda ombreado com o mesmo objetivo, é o ganha-ganha que a gente fala, que se for para dividir concorrência vai ficar pior, não tem tanto cliente assim, a gente sabe, né? É cíclico esse nosso mercado, uma hora compra, outra hora vende, mas não é todo tempo que está se vendendo, não é todo tempo que está se comprando, e assim a gente tem que se ajudar. Mas, Lincoln, deixa teu Instagram aqui pro pessoal te seguir, tá? Tua câmera é essa aqui. Jorge Lincoln S. Tá? Jorge Lincoln S, tá lá eu, minha filha, minha esposa. Estamos lá nós três na foto de perfil. É fechado, mas assim, obviamente que a gente vai seguindo as pessoas. Pronto. E, gente, encerrando mais um episódio, segundo capítulo, né? Segundo episódio aqui, sempre do lado do nosso maestro, grande maestro Serra. Hoje foi a vez do Jorge Lincoln, um grande parceiro imobiliário. A gente podia até fazer uma segunda parte, ele tem muita coisa ainda para falar. Ele conhece tem aqueles... muita Maria Andreasa que ele conheceu, levantou aquela Maria Andreasa com a Lua Nova. Enfim, e só peço para você nos seguir, nos acompanhe nas redes sociais. A gente já está com o YouTube, já está com o Spotify. Depois eu vou divulgar direitinho. A gente vai gravar mais uns 3 capítulos, editar para a gente poder ter mais qualidade, né? Poder entregar um conteúdo de qualidade para você que está nos seguindo, que está esperando, que está podendo se alimentar dessa fonte. Nós não somos os donos das razões, mas aqui a gente está para falar a verdade. Ninguém fala. A gente tem interpretações do mercado. Exatamente. A gente consegue enxergar o mercado de algumas óticas, que obviamente alguns vão ter, outros vão enxergar de outros pontos, mas assim, é compartilhar a informação. É compartilhar a informação. Esse estúdio imobiliário é para compartilhar a informação. VGVcast. Não deixe de nos acompanhar e seguir. Faz esse vídeo chegar para aquela pessoa que andou se queixando ou que está escasso de algum tipo de informação. Viu? Gente, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Legal.